Opa, sou Eduardo e hoje eu vou falar do porquê as pessoas estão parando de consumir conteúdo no YouTube. Será que elas estão migrando para outra rede social? E o que nós, como produtores de conteúdo, podemos fazer para não irmos à falência? De fato, isso é uma coisa que muitos youtubers já falaram, o BKRS Edu já falou um vídeo sobre o fim das séries de gameplay por causa disso, o Gaveta tá desesperado na criação de conteúdo lá no canal dele, e até mesmo o Felipe Neto já deu em nota no Twitter sobre esse assunto. E um dos fatores que complica toda essa situação é que um vídeo no TikTok e no Instagram não tem a mesma complexidade, qualidade e quantidade de informações que um vídeo no YouTube, por exemplo, mas eles são vídeos mais curtos e mais fáceis de assistir. E para achar uma resposta para esse problema, eu me dispus e fiquei o último mês produzindo conteúdo para essas diferentes redes sociais, TikTok, para Instagram, para Twitch. Fiz muitas lives, fiz muitos stories, fiz muitos vídeos. Não, eu não vou dançar. Mas claro que esse foco em outras redes sociais fez com que eu sacrificasse outras coisas. Por exemplo, se você notou, não teve vídeo no canal aqui no último mês, justamente por causa disso. E depois de todo esse experimento, eu achei uma resposta até que satisfatória, que vai ajudar muita gente, principalmente você, produtor e criador de conteúdo audiovisual, até mesmo os espectadores, a consumir conteúdos e como consumi-los em outras plataformas. Você vai ver isso logo depois da vinheta. Já vou começar falando sobre uma questão que coloca em xeque aquilo que falaram sobre o TikTok rouba views do YouTube. Mas aí vem os podcasts e me prova o contrário. Os caras ficam horas e horas lá falando, horas e horas na entrevista e tem uma quantidade de views absurda por um tempo muito alto. O Jovem Nerd produz uma qualidade de gameplay muito alta, lá 40, 30 minutos e tem sempre muitas views, mas tipo, muita view. E a galera que tá fazendo live só mostrou que o streaming está crescendo muito nos últimos anos, principalmente as plataformas de streaming, como a Disney Plus, a Star Plus, a HBO Plus, sei lá o que Plus. E aí saiu um estudo dizendo que as pessoas estavam consumindo mais horas de vídeo no TikTok do que no YouTube. Mas ele não dizia que o TikTok roubava views do YouTube. São coisas diferentes. Eu vou explicar. Uma coisa é você ficar horas e horas assistindo um vídeo em uma plataforma. Outra coisa é você trocar de plataforma para consumir aquela mesma quantidade de horas, só que em outra plataforma, justamente por conta do tipo de conteúdo. Ou seja, tem público para as duas plataformas. E aí você me pergunta, tá, então o que fez as pessoas caírem tanto do YouTube? O que fez o YouTube perder tanta visualização? E o que também fez esses aplicativos como o TikTok, que nem existia, Instagram, crescerem tanto? E as lives? O que aconteceu? E aí você entra nos diversos fatores que levaram isso a acontecer. Primeiro, as lives. Já vamos começar com um tópico que entrou muito forte nos últimos anos, que é o streaming. Uma coisa muito interessante que o BKRS Edu falou sobre as gameplays, e depois eu fui ver que o mercado mudou muito ao longo do tempo por causa disso, foram os estilos e os conteúdos relacionados a ela. Se foram direcionando para diferentes plataformas conforme elas foram crescendo. Como assim? Por exemplo, os jogos que você fica explorando, farmando, é melhor você ir gravar em live, porque daí você tem um tempo para descansar, olhar pro chat, conversar e interagir com as pessoas. Agora, aqueles jogos mais de ação e que você não precisa ficar horas e horas parado fazendo a mesma coisa, aí são jogos que são melhores para vídeo, que daí você tem mais ação, você consegue prender mais o espectador. Claro que sempre vamos ter exceções, por exemplo, campeonatos, lançamentos de jogos novos e por aí vai. Mas isso não é uma regra, é apenas uma observação no geral. Fora sem contar que as lives conectam muito mais o espectador com o criador de uma forma muito mais interativa e mais dinâmica, porque você tá ali ao vivo. Outro motivo é a praticidade pro criador produzir o conteúdo, porque só de você fazer a live, você não precisa se preocupar com thumbnail, com título, com descrição. Agora você até faz lá um bom título, até faz lá uma boa descrição pra galera que quiser alguma informação, se quiser colocar algum texto, mas não é a mesma coisa que no YouTube, que precisa detalhar, descrever, colocar dessa forma, precisa fazer um título, tem que ser tudo muito bem pensado. Você gasta muito menos tempo, e fora sem contar que você também não precisa ficar editando horas e horas passando lá, que é um trabalho que demora muito e demanda muito da própria pessoa, principalmente quem tá começando. Um ponto negativo das lives é que para você poder começar a criar conteúdo, você precisa no mínimo de 30 a 1 hora
hora direto na live, ou seja, você precisa deixar essa hora apenas para você parar e fazer a live. Não é que nem um vídeo que eu posso basicamente acabar a gravação hoje e gravar amanhã, por exemplo. Na Twitch, o formato é literalmente o mesmo do YouTube, 1920 por 1080 pixels, o Full HD. Eles vão se diferenciar muito mais em si na forma de se produzir o conteúdo do que na composição e no formato do vídeo. Claro que você pode mudar alguma coisa ali e aqui, mas a maioria das vezes nem se mexe. Número 2, o streaming. Um dos cenários que mais cresceu nos últimos anos foram as plataformas de streaming, como a Disney, que abriu a Disney Plus no meio da pandemia, concorrendo com a Netflix, que então era a única no mercado, deu super certo, ambas as empresas conseguiram ganhar dinheiro, e depois que viram que isso realmente funciona, aí abriram mais. Daí veio a HBO Plus, a Star Plus, Prime Video, Combo Plus, e por aí vai. A forma de se produzir o conteúdo numa produção cinematográfica se diferencia muito mais pela retenção do público. No YouTube, em média, os primeiros 15 a 30 segundos são os essenciais, onde você precisa prender a atenção do espectador para que ele consiga ficar o resto do vídeo inteiro. No TikTok e no Reels do Instagram, é entre 3 a 5 segundos. Tá vendo como o tempo diminuiu muito? E na Twitch é praticamente toda hora, porque você vai estar em live, então você tem que manter toda hora uma constância, uma interação com as pessoas. Mas nas séries e filmes, o diretor não precisa se preocupar tanto em prender a atenção da pessoa que está assistindo ali nos primeiros segundos, justamente porque a pessoa que vai no cinema assistir, ela paga o ingresso e dedica aquele tempo, aquelas 2, 3 horas para assistir o filme. O diretor tem um tempo maior para desenvolver um personagem, uma cena, e mesmo que seja nos serviços de streaming, você ainda tem a opção de pausar, fica salvo no seu perfil e depois você pode continuar assistindo. Uma coisa que é muito mais difícil de se fazer no YouTube. Você tem uma dificuldade maior para abrir a biblioteca e histórico, a maioria das pessoas não fazem isso. No TikTok e no Instagram passou, já era, e na Twitch nem se fala. No cinema o formato é bem mais retangular, que no caso é 21:9, onde aparece aquelas famosas barras pretas, justamente para aproveitar o máximo possível do ângulo de visão. E claro que isso proporciona o diretor poder gravar e colocar muito mais elementos em cena do que qualquer outro formato. Uma coisa que o streaming tem em comum com as lives é que ainda assim a maior parte do seu público assiste na TV. Para mudar de canal, você passa ainda assim um trabalho, tem que procurar o controle, apertar o botão. Que as pessoas não queiram passar esse trabalho e elas acabam passando mais tempo assistindo. No YouTube é um pouco mais prático, ainda assim a maioria tá no PC ou no celular, você só seleciona e clica com o botão do mouse. Diferente do TikTok e do Reels do Instagram, que só de você arrastar o dedão, ele já pula para outro vídeo. O desgraçado nem espera você chegar no outro vídeo que ele já dá o play direto. E número 3... TikTok e Instagram. Por mais que esses dois sejam diferentes, o formato do vídeo é muito parecido. Mas um dos fatores que fizeram essas duas plataformas crescerem tanto, principalmente o TikTok, é a praticidade de consumir e criar o conteúdo. Como assim? Para fazer um vídeo no YouTube, eu preciso em média de 4 a 5 horas só para escrever o roteiro, 1 hora só para gravar no mínimo, 8 a 10 horas para eu ficar editando na pós-produção, 2 a 3 horas para produzir uma boa thumbnail, pelo menos que seja o mínimo aceitável, e depois disso eu tenho que postar, que vai aí mais uns 20 a 30 minutos. No total, demora mais ou menos uns 2 a 3 dias, e dá para produzir aí de 1 a 2 vídeos por semana. Agora, para o TikTok, em menos de um dia você consegue fazer tudo isso. Desde pesquisar o assunto que você vai abordar até você postar, considerando, claro, se você fizer uma produção profissional. Se você quiser fazer de uma forma amadora, é basicamente só abrir a câmera do seu celular e começar a dançar e pronto. Em menos de 20 segundos o vídeo tá feito. E para o consumidor, quem tá assistindo, é aquilo que eu já falei. Só de arrastar o dedão você já está em outro vídeo, o que deixa a plataforma muito mais prática e fácil de se usar. Um ponto negativo, principalmente para quem está produzindo conteúdo, é que a atenção do espectador se vai muito rápido e o tempo que você tem para prender a atenção dele no vídeo é só de alguns segundos, ou seja, é muito pouco. Uma peculiaridade dessas plataformas é que o vídeo ele é em pé
ao invés do YouTube, que é deitado. Por mais que quem usa no celular, às vezes nem se dá o menor trabalho de virar ele. No TikTok e no Instagram, o formato é o inverso do YouTube. Ao invés de você usar 1920 por 1080 pixels, você vai optar por 1080 por 1920 pixels. E o que mais afeta essa diferença é a composição dos objetos e das pessoas no seu vídeo. Como vai ficar o enquadramento, quais elementos vão entrar em cena, quais que vão sair. No Reels e nos Stories do Instagram é praticamente o mesmo formato, só vai diferenciar o tempo de cada um. Enquanto no Reels é de 5 a 6 minutos, nos Stories é de 10 a 15 segundos. Mas na postagem do vídeo é até 1 minuto. E o formato do vídeo pode variar entre 1080 a 1566 pixels até o máximo de 1080 por 1350 pixels. Então na hora de enquadrar, recomendo sempre você fazer um pouco mais centralizado, principalmente seu rosto ou a pessoa que vai estar falando, para que ele não fique cortado ou desenquadrado, não sei se dá para chamar assim. E como vocês puderam observar ao longo desse vídeo, criar para plataformas diferentes exige produzir conteúdos de formas diferentes. O exemplo é o vídeo Wonderful Live aqui do canal. É um clipe de música criada dentro de um jogo, um vídeo de até 2 minutos, curto e rápido. Na época eu postei aqui no canal, bateu até uma boa quantidade de views para a quantidade de inscritos naquela época, mas ele iria dar muito mais certo se eu postasse no Instagram ou no TikTok. Às vezes nós, criadores de conteúdo, nós temos uma pequena ideia que não caberia num vídeo de 10 minutos no YouTube, mas daria super certo num vídeo de poucos segundos no Instagram, no TikTok. Agora, se você pegar um vídeo como a Unreal Engine 5, tutorial de como usar ou até a própria explicação, não tem como eu comprimir um vídeo de 25 minutos em 30 segundos pro TikTok. É praticamente impossível. O máximo que você vai conseguir fazer é pegar um vídeo inteiro, tirar pequenas partes, trechos, erros de gravações. Isso sim dá para você comprimir em até 1 ou 2 minutos e até uma forma criativa de você promover o seu canal do YouTube. Eu vou deixar um link para download na descrição do vídeo dessa tabela que vocês estão vendo aqui na tela. É um resumo bem completo desse vídeo. E aproveitando que você vai descer aí embaixo, inscreva-se no canal, aperte esse botãozinho vermelho, acione o sininho para você receber mais vídeos como esse. E caso que você tenha gostado, deixe o seu like aqui embaixo para demonstrar que você está apoiando, porque esse vídeo deu muito trabalho. Claro que produzir conteúdo em um vídeo em pé limita muitas vezes objetos e pessoas que podem entrar no vídeo, senão vai ficar algo muito esquisito. 10 metros de teto, 10 metros de chão. Por isso, esses vídeos ficam melhores com poucas pessoas e poucos elementos em cena. Então, quanto mais clean ou minimalista possível, seria melhor visualmente. O estilo que você vai produzir vai dizer muito disso. Nesse estilo, você pode abordar assuntos de uma forma muito mais rápida, porém, em compensação, não vai ter a mesma quantidade de conteúdo do que um vídeo aqui no YouTube como este, por exemplo. Você entende que é um jogo de ganhos e perdas, e o que mais está valendo a pena hoje é, claro, se possível, produzir o máximo de conteúdo para redes sociais diferentes. Assim você vai ter um alcance muito maior do que apenas uma rede social, mas claro que você consiga manter uma constância e periodicidade, porque isso é muito, mas muito importante para o algoritmo dessas redes sociais, principalmente do YouTube, para dizer para esse algoritmo que você quer levar a sério, que você quer crescer. Assim o seu canal é recomendado para outras pessoas e você pode ajudar este canal se você compartilhar para o seu amigo. E o maior segredo para você conseguir manter tudo isso é, claro, definindo uma boa rotina dentro dos seus limites. E eu nem quero detalhar a questão de periodicidade e constância de cada rede social, por mais que são fatores realmente muito importantes, porque depende muito mais do estilo que você vai produzir e da qualidade do conteúdo para produzir, já que tempo e qualidade são inversamente proporcionais. Quanto mais tempo você tiver para produzir um efeito, melhor ele vai ficar. É que nem aquela comparação de um desenho de 5, 10 e 15 minutos, por exemplo. E para você não ficar desesperado, na tabela que eu disponibilizei tem uma sugestão de quantos vídeos você pode postar por semana em cada plataforma, mas não sigam aquilo como uma via de regra, apenas como uma sugestão. E além do mais, produzindo para todas essas redes sociais, além de fornecer mais oportunidades de negócios, é uma grande forma de divulgação para seus produtos, sua empresa ou para qualquer outra coisa, sua mesmo, já que você vai ter
muito mais pessoas visualizando o seu conteúdo e é uma forma bem clara de se assegurar no mercado, porque caso alguma rede social dê problema ou caia views, por exemplo, no YouTube, você tem outras redes que você consegue ainda se manter constante. Espero que você tenha gostado desse vídeo, apoie este conteúdo com o seu like aí embaixo. Se você quer ver mais vídeos nesse estilo, quer saber mais, aproveite e inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Está aparecendo outros vídeos, provavelmente um vídeo e uma playlist aqui na tela para você acompanhar. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, com certeza você vai gostar. Tem uma playlist aqui caso você queira maratonar, então vai lá assistir. Eu tô te convidando a assistir esses vídeos, com certeza você vai gostar. Obrigado a todos que ficaram até aqui comigo. Eu te vejo no próximo take. Fui!